ele sopra em todas as casas. O vento, quando ele vem igual em todos os lugares. A diferença é a estrutura da casa. Você quer conhecer a estrutura de uma casa? E quando eu falo a casa, é você, porque nós somos a casa do Espírito Santo. Então quando eu falo casa, eu estou falando de você. Então você quer conhecer a estrutura de uma vida, de uma pessoa, é quando ela passa um momento muito difícil, quando ela passa uma dificuldade, porque essa dificuldade é como um vento que está soprando sobre a sua vida. Quantos aqui já enfrentaram alguns vendavais na vida aí? Todo mundo, né? Todo mundo enfrenta. Mas você quer conhecer a estrutura de uma casa, é quando o mau tempo vem. Então é por isso que nós precisamos ter uma fé firme em Deus. Por quê, pastor? Porque o mau tempo vem. Sempre vem. Às vezes o vento que sopra sobre a nossa casa não é um vento diretamente para nós, mas é um vento que vem, às vezes, da família. Não é verdade? É um vento que vem de um local de emprego. É um vento que vem como está soprando um furacão na nossa nação. Queridos, você não tem orado pelo Brasil. Eu vou dizer para você, ore pelo seu país. Sério mesmo, eu não estou brincando, porque às vezes a gente ficou tão... Não fica triste eu falar isso, mas a gente começou a ficar tão hipócrita que às vezes a gente fala que ora e não ora nada. A gente só fala que ora para ficar bonito na foto, para ficar bonito, como diz na minha terra, na fita. Mas eu estou falando de verdade. Todo dia você deveria, ao acordar, dizer: Senhor, essa nação aqui é tua, Jesus. Irmãos, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo no nosso país. As autoridades que a Bíblia diz que nós temos que orar por elas, você não consegue encontrar para todo lado que você olha, nos cargos que as pessoas que estão lá deveriam estar trabalhando para o bem-estar da nossa nação e das pessoas. Você só vê corrupção, querido. Nós temos que orar, querido. Nós temos que orar para que a Babilônia caia mesmo, em nome de Jesus. Caia mesmo. Que os Acabes dessa nação venham cair em nome de Jesus. Mas para os Acabes caírem e a Jezabel, os Elias precisam se levantar, queridos. Quem está entendendo? Para Acabe cair, Elias tem que se levantar. Nós precisamos de profetas. E existe diferença do ministério do profeta e do dom de profetizar. Outro dia eu vou ensinar isso aqui. Você vai em Coríntios capítulo 14, fala que você deve buscar todos os dons, mas principalmente o de profetizar. E lá no versículo 3 diz assim, que ao profetizar, você edifica, você exorta e você consola. Profetizar deve ser o ofício de toda a igreja. O ministério profético já é outra coisa, porque o ministério profético já é outra situação. Mas o profetizar, nós temos que profetizar. Você tem que ter uma palavra de edificação na tua boca para quem precisar, em nome de Jesus. Você tem que ter uma palavra de consolo para consolar quem precisar, em nome de Jesus. E você tem que ter uma palavra de exortação. Só que eu quero te ensinar uma coisa: exortar não é bater nas pessoas. Sabe o que significa exortar? Trazer para perto. Diga para a pessoa do seu lado: olha, exortar não é quebrar o pau em cima de mim, não, entendeu? Falei, exortar é trazer para perto. Amém, queridos? Você vê que a pessoa está se afastando. Uma palavra de exortação é aquela palavra que traz a pessoa para perto e diz: olha, vem cá, eu estou vendo que você está saindo um pouquinho, mas eu estou falando isso porque eu te amo. Então, em nome de Jesus, queridos,
Que no teu coração tenha uma palavra de edificação para todos que precisarem, a começar da tua casa. Que no teu coração tenha uma palavra de exortação para quem precisar, a começar da tua casa. Mas lembre-se que exortar não é ferir, não é machucar, é trazer para perto. E que no teu coração tenha uma palavra de consolo para quem precisar, a começar na sua casa. Nós precisamos de uma fé firme, porque os ventos sopram, e só uma casa que é edificada na rocha, e na rocha que é a palavra de Deus, ela não vai cair. Amém? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 em diante diz assim: vós também, tendo toda a diligência, por isso mesmo, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a paciência a piedade, aqui nessa tradução diz afeto fraternal, mas algumas traduções diz fraternidade e algumas até dizem amor fraternal. E ao afeto fraternal, o amor. Porque se essas coisas estão em vós e abundam, ou seja, estão crescendo, não vos deixarão estar ociosos e nem sem fruto quanto ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que carece dessas coisas tem a visão muito curta e é cego, tendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O apóstolo Pedro está dizendo assim: olha, se essas qualidades estiverem em vocês e cada dia elas estiverem crescendo mais, vocês vão ser pessoas que vão dar frutos. Vocês não vão ser pessoas ociosas, distraídas, sem saber o que querem. Vocês serão pessoas que vão frutificar. Vocês não serão pessoas com a visão curta, pessoas que não têm visão espiritual, só têm uma visão natural. Você só consegue enxergar o que é natural, o que todo mundo lá fora enxerga, mesmo você estando aqui, você só consegue enxergar assim. Mas quando você tem essas qualidades e você busca isso todo dia, você vai ter uma visão espiritual e você vai conseguir enxergar além do que todos os outros lá fora que não tem Jesus e o Espírito Santo conseguem enxergar. Amém, queridos? Semana passada nós estudamos sobre a piedade. Hoje nós vamos falar sobre fraternidade. Porém, você repara que a Bíblia fala que as duas últimas são fraternidade e amor. E você vai entender que fraternidade é o amor também, aplicado de uma determinada maneira. Eu até quis o Felipe e não o Senhor. Eu até quis juntar essas duas e terminar essa série hoje. Só que quando eu comecei a estudar sobre fraternidade, eu vi que não tinha como. Então nós vamos encerrar essa série, se Deus permitir, na semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Queridos, fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa irmão. Por esse motivo, fraternidade significa parentesco entre irmãos. A fraternidade universal designa a boa relação entre os homens, em que se desenvolvem sentimentos de afeto próprios dos irmãos de sangue. Fraternidade é o laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Mas de uma maneira bem simples para você entender, fraternidade é você ter os mesmos sentimentos que você tem pela sua família, que tem um parentesco sanguíneo, biológico, é o mesmo sentimento que você tem por eles, você ter por alguém que, em outras palavras, não tem nada a ver com você. Quem está entendendo? Está difícil? Fraternidade é você ter o mesmo sentimento que você tem pela sua família, do seu próprio sangue, você ter por pessoas que não tem nada a ver com você. Você já ouviu falar na famosa expressão, não é problema meu? A original não é problema, amém, irmãos?
não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, ele não é nem da minha família. Esse amor fraternal que a Bíblia está dizendo, é o Espírito Santo dizendo para você, que você ame, se preocupe com essas pessoas, do mesmo jeito que você se preocupa com a sua família. Por isso que na igreja, o amor fraternal tem que ser uma coisa normal, natural. Porque mesmo eu não sendo do mesmo sangue que você, talvez da mesma cor da pele, nós somos filhos do mesmo Pai. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 1. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Você vai entender direitinho o que é amor fraternal. E o cristão, irmãos, o amor fraternal é a marca do cristianismo. Porque Jesus morreu por pessoas que nem amavam ele e nem se importavam com ele, muitos que nem o conheciam e alguns que até o odiavam. Jesus foi lá e morreu por elas. Ele deu a vida por pessoas que não tinham nenhuma ligação com ele, nenhuma ligação humana e nem espiritual. Mas ele amou o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não importa a língua e nação, não pereça, mas tenha vida eterna. Hebreus 13, versículo 1 ao 3 diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Isso é amor fraternal. Isso é amor fraternal. Só esse versículo já ia te ensinar o que é amor fraternal. É você olhar para aquele que está preso, como se você estivesse preso junto com ele. É olhar para aquele que está sendo maltratado, como se você estivesse sendo maltratado junto com ele. É você olhar para esse caos que tem acontecido no Oriente Médio, principalmente na Síria, e você dizer: Deus, eu não tenho nada a ver com eles mesmo, eu não tenho culpa deles estarem um matando os outros lá, eu não tenho culpa dessas pessoas, de algumas dessas pessoas serem radicais religiosos, que matam o próprio povo deles, mas por eu ser de Jesus e o amor de Deus ter sido derramado no meu coração, eu não consigo olhar para essas pessoas e pelo menos dobrar o meu joelho e dizer: Pai, manifesta a tua mão sobre aquele lugar. É se colocar no lugar daquele que está sendo maltratado. Isso é amor fraternal, queridos. Irmãos, nós temos um sério, o ser humano em si, ele tem um sério problema, todos nós somos assim. A nossa dor sempre é maior do que a dos outros. A nossa dor é sempre maior do que a dos outros. Os nossos problemas sempre são maiores do que os outros. Você quer ver você perder isso? Eu perder isso? Você já foi no hospital de tratamento de câncer? Alguém já foi? No hospital, por exemplo, infantil, nós temos aqui um hospital que cuida muito bem das crianças, não é verdade? Irmão, posso falar uma verdade para você? Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa dor, que parece que a nossa dor é maior que de todo mundo. Mas quando você vai no lugar que você se depara com a dor muito maior de alguém, parece que aquela sua dor perde até o poder dela sobre a sua vida. O Dinho, a Ana, o Dave e a Rosiane, recentemente eles me enviaram um áudio pedindo oração para o menininho da rua deles, que estava na casa de um amigo, né?
na amiga da mãe, e ela tinha fritado, né? Era uma fritadeira, né? Tinha fritado salgadinho, né? E deixou do lado de baixo assim. O menininho de quantos anos? 3 aninhos. Ele foi lá e tinha um óleo quente, ele abriu e colocou a mão dentro dali, né? Colocar uma bicicleta para isolar o espaço, para ninguém chegar na fritadeira. Aí ele foi lá, subiu na bicicleta, a fritadeira virou nele, queimou o menininho todo. Quem tem filho? Quando você, só de ouvir, você nem viu a foto, só de ouvir isso não mexe com você? E eles começaram a entrar em oração, e a rua toda orando. E ele foi ontem para casa, né? E ontem ele foi para casa recebido com festa. Fizeram algumas cirurgias de enxerto, coisas que parecia que não ia acontecer. Até a marquinha da mão, porque furou a mão dele. Até a marquinha da mão ficou intacta. Ainda está todo cheio de faixinha. Mas sabe por que eu falei isso? Eu falei de propósito, para você entender. Isso é sentir a dor. Porque eu tenho filho, eu amo os meus filhos. Eu amo os meus filhos. Quem é pai e mãe e tem uma sã consciência, numa situação dessa, você corre pro óleo cair em você e não nele. E você fica marcado a vida inteira. Mas toda vez que você olhar para aquela marca, você vai dizer: eu consegui livrar o meu filho. O amor fraternal é isso. É você olhar para o sofrimento dos outros e não conseguir, sabe, não fazer nada. Você não consegue ficar parado. Você faz alguma coisa. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia fala, não esqueçam da hospitalidade. Querida, sabe, essa igreja aqui, essa igreja Iafá, que a igreja somos nós, ela foi plantada aqui por um propósito supremo de Deus. Essa região é uma região que tem muita prostituição, uma região que tem bastante pessoas usuárias de drogas. Irmãos, a nossa igreja tem que estar preparada para quando entrar uma prostituta por aquela porta ali, você olhar com os olhos de amor. E quando ela sentar do seu lado, você dizer: oh, seja bem-vinda. Nós estávamos esperando por você. Mas será que nós estamos preparados de olhar para o sofrimento? Porque quando você olha para uma pessoa dessa, você tem que entender que ela está sofrendo. Ela às vezes nem sabe, ela nem percebe, mas ela não tem domínio sobre a sua vida. O amor fraternal é um amor que é hospitaleiro, que recebe bem. Amém, queridos? Que recebe bem as pessoas. João capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, o fato de você frequentar uma igreja não faz de você um discípulo de Jesus. Sabia disso? Um fato de você estar aqui não quer dizer que você é discípulo de Jesus. Porque quando você pensa num discípulo, você pensa em alguém que quer imitar a conduta do seu mestre, que quer ser igual ao mestre, em alguns casos até superior, como Eliseu, que queria a porção dobrada da unção de Elias. Aí você diz: ah, mas no caso de Jesus não, pastor, não tem como a gente ser superior a ele. Mas ele diz que aquele que acreditasse em mim, cresce em mim, faria as minhas obras e ainda maiores. Então ele quer que você faça mais do que ele. Só que o que me pega aqui, irmãos, porque quando eu leio esse versículo, sabe o que me pega, que me derruba no chão e diz: e agora? O que você vai fazer? É que ele diz assim: olha, eu estou dando um mandamento para vocês, é uma ordem, que vocês amem uns aos outros. Mas olha, o padrão não é o seu padrão, é o meu. Eu quero que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês. Não é o seu tipo de amor, é o amor de Deus. É o amor que Ele teve por você, você ter pelas pessoas. Porque o nosso amor é condicional.
O marido chega para a esposa, cadê os casais que estão aqui? Cadê os casais? O marido chega para a esposa e fala assim: poxa bem, você podia ser mais carinhosa. Aí ela na hora fala o quê? Você não é. Você não é carinhoso. Ah, bem, você podia... Aí a esposa chega e fala: ô, bem, você podia conversar mais. Mas você também não sabe conversar? Você é estúpida. Tipo assim, o nosso amor é assim: você faz, eu faço. Na verdade, nós ainda agimos como a completa imaturidade. Nós agimos às vezes como crianças. Crianças, ao mesmo tempo que tem um amor muito natural e espontâneo, criança, ela tem uma mania de fazer troca às vezes, é verdade ou não é? Então a criança faz assim: ó, papai, se você não fizer isso para mim, eu não sou mais seu amigo. Eu não gosto mais de você. A Gabriela outro dia falou para mim: você não é mais meu pai. Ela falou: você não é mais meu pai. Eu falei: ah, é? Você já foi no cartório, já fez tudo, já foi lá no juiz? Como é que fala? Emancipação, que é isso? Se emancipou já? Isso é coisa de criança, queridos. Alguns aqui que já estão caminhando comigo um tempo já aprenderam, né? A gente brinca para depois dar uma... O fato de você esperar a atitude do outro para fazer aquilo que Deus quer de você, mostra que você ainda é uma criancinha. Você só tem cara de velho. Mas você é uma criancinha. E sabe qual é o problema de você ser uma criança? É que a Bíblia diz que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere dos escravos, ainda que seja senhor de tudo, porque ele ainda precisa de tutores em cima dele. Sabe o que significa isso? Enquanto você for uma criança espiritualmente, porque é diferente de alguém que nasceu agora, né, irmão? Alguém que entregou a vida para Jesus, não é verdade? Que começou agora, que precisa de cuidado, que está bebendo leite ainda. Tem alguns irmãozinhos aqui que não quer sair da mamadeira, irmão. Eu já estou ficando bem mal. Eu estou ficando doido. Alguns eu já estou falando: acabou, sai do peito. Você precisa de alimento mais sólido. Até quando? Ah, não. Ai, meu estômago, pastor. Você não pode falar isso, que eu tenho estômago sensível. Que estômago sensível? Até quando? Enquanto você não tiver estrutura, como que você vai querer que Deus confie em coisas grandes na sua vida? Eu amo o Felipe, meu filho. Ele tem 10 anos. Eu tenho um sonho de quando ele entrar na faculdade, eu dar um carro para ele. Um exemplo. Mas mesmo que eu tivesse condições, eu não daria agora, porque ele é uma... Ah, pastor, quer dizer então que tanta coisa que eu peço para Deus eu não recebo às vezes, é porque infelizmente eu ainda estou meio criancinha? É. Você precisa crescer, querido. E sabe qual é um sinal que a gente está crescendo? É que a gente não fica caindo nas mesmas coisas, porque você aprende e segue em frente. Você aprende e avança. É amar como Jesus te amou. Olhe para mim aqui. Quem lembra como você era antes de ter um encontro com Jesus? Quem lembra? Tem uns aqui que eu lembro. Tem uns aqui que eu lembro. Tem uns aqui que eu lembro, porque eu conheci eles lá fora. Vieram de lá, todo sujo. E hoje estão tudo bonitinho, cheirando Johnson & Johnson. Johnson & Johnson não está me pagando nada, mas estou falando. Cheirando sabonetezinho da Johnson & Johnson. Está tudo bonitinho hoje, mas chegou aqui, tudo torto. Irmão, sabe o que eu quero dizer? Você sabe como você era antes. E Jesus te amou. E você só está aqui porque Ele te amou primeiro. Ele está dizendo que é para você ter esse amor com as pessoas. Você, para estar aqui hoje, pessoas não tiveram que ter paciência com você. Pessoas não tiveram que não desistir de você.
Queridos, é isso que a palavra está dizendo. Eu tenho que amar o próximo, as pessoas, como Cristo me amou. Irmão, Jesus me amou tanto que Ele morreu por mim. E não é que você vai morrer para as pessoas, mas sabe o que significa isso? É que nós não vamos desistir enquanto não ver essas pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, e libertas e transformadas, porque se estamos aqui é porque alguém não desistiu de nós. Romanos capítulo 12, 10 diz: dediquem-se aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Todo mundo quer ser honrado, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser lembrado. Quer ou não quer? Você gosta de quando você é lembrado? Ou não? Não, pastor, meu prazer é ser esquecido. Eu já acordo todo dia, que ninguém lembre de mim, em nome de Jesus. É isso? Não, seu prazer é o que? É ser lembrado, ser reconhecido, ser amado. A Bíblia está dizendo que eu tenho que preferir dar mais honra para os outros do que para mim. Tem gente que não consegue ficar sem honra, irmão. Só que as pessoas têm que entender o seguinte: quando você busca o galardão dos homens, o galardão de Deus não vai chegar, porque você já recebeu dos homens. Mas tem gente que não consegue ficar sem honra. É mais ou menos chegar assim: vocês viram? Vocês viram essa parede que eu fiz essa maravilha? Você sabe um dos sinais também de maturidade espiritual de alguém? É que mesmo que você tenha feito, quando alguém vem te exaltar, porque a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. E não é errado alguém te honrar, errado é você buscar honra. Porque a Bíblia fala que aquele que a si mesmo se exaltar será, aquele a que mesmo se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Mas sabe, um dos sinais de maturidade é quando alguém vem e fala com justiça de algo que você fez. Mas olha, que coisa linda, olha, você é demais. Aí você chega e fala assim: é Jesus em mim. Toda honra e toda glória seja para Jesus. Aí você diz: isso é falsa modéstia. Não, porque Deus sabe se é verdadeiro isso, ou se você só está querendo ter uma imagem para as pessoas. Mas quando é verdadeiro, irmãos, quando você, ao invés de tomar a glória para você, você dá a glória para Deus, isso é sinal que você está crescendo espiritualmente. Mas olha o que a Bíblia diz, coisa tremenda: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Presta atenção, quem é mãe aqui? O seu amor é natural, você sabia disso? Sabia que o amor de mãe é um amor de um instinto maternal? Quem aqui já teve cachorro ou tem cachorro e já deu cria em casa? Você já tentou mexer com o filhotinho quando nasce? Hein? Você já tentou mexer com o filhotinho? Com a mamãe dando de mamar ali pro filhotinho bonitinho, tudo pequenininho assim. Aí você vai lá colocar a mão, ela pode ser sua. Ela mostra os dentes para você na hora. Ele não está rindo não, está falando: vem que eu te mato. É o instinto maternal. Então, queridos, esse amor é natural, a não ser que uma pessoa esteja totalmente desequilibrada emocionalmente. Uma mãe não vai ter um amor natural pelo filho. Porque às vezes você vê essas coisas de mãe jogando o filho na lixeira, você não pode nem julgar essa pessoa, porque você não sabe o estado espiritual que uma pessoa dessa está, a ponto de nem colocar no cestinho igual no filme. Não tem filme assim? Hein? Alô, Brasil? Amém? Glória a Deus. Boa noite. Não tem filme que eles colocam o bebezinho no cesto, faz uma carta e deixa lá na casa, né? Olha, eu não tenho condições. E nos filmes põe até uma roupinha nele, põe o cobertor, protege do frio, põe a touquinha. Olha, eu não tenho condições de cuidar, mas eu amo ele. Eu estou deixando aqui para você me ajudar. Deixa no orfanato, não é assim? Mas uma mãe que pega o filho e joga fora, você não pode nem julgar uma pessoa dessa, porque isso não é normal. Uma pessoa em sã consciência não faz isso. Essa pessoa, ela tem problema sério. Mas o amor fraternal não é algo natural não, é algo que tem que ser
buscado, praticado. É algo que você precisa se dedicar para fazer. Não é algo que vai ser natural, não. Porque o instinto natural do ser humano é às vezes proteger a si mesmo. É verdade ou não é? O instinto natural do ser humano é buscar o lado dele, é se proteger. Ontem foi aquele dia que o pai fala assim: yes, tá dando certo, Jesus. Ontem eu fui no salão da irmã. Vocês viram esse novo look, né, irmãos? Isso aqui é um mistério que quando o cara começa a ficar careca, ele já raspa tudo e glória a Deus. Amém, irmãos? Né? Mas eu fui lá, pedi a irmã lá para dar um trato aqui. E de repente, quando estava para cortar o meu cabelo, entra uma senhora pedindo ajuda. E até a irmã falou: agora não tem como eu te atender, eu vou cortar o cabelo e tal. Aí a minha esposa foi lá e pegou um dinheirinho e deu para ela, que ela estava com uma lista, uma pessoa bem arrumada, arrumadinha, não estava. E aí a Gabriela chegou para mim e falou assim: pai, o que ela quer? Eu falei assim: ela quer uma ajuda, mas o papai não estou com dinheiro aqui, eu não estou mesmo. Aí a minha esposa foi lá e deu dinheiro, até porque isso aqui é uma boa dica para os homens. Se a sua mulher é econômica, boa administradora, deixa tudo com ela, amém? E não pega escondido, amém? Agora, se ela é gastadeira, tira tudo dela, tudo, em nome de Jesus, arranca do caminho dela. Tira tudo da frente dela, até uma moeda você não deixa perto dela. Amém? Deu para ver os dois extremos aí, bem equilibrado, amém, irmão? Então tá tudo com a minha esposa. Ela foi lá e ajudou, porque viu que realmente era verdadeiro aquilo. Aí o Felipe, porque o meu filho, o meu alvo é que o Felipe seja melhor do que eu em tudo. Mas não é um alvo de competição e de cobrança sobre ele. O meu alvo é facilitar o caminho dele, para que ele não caia onde eu caí. Porque ele vai ter as lutas dele, mas ele não precisa cair onde eu caí. Então eu tenho que ser um facilitador para os meus filhos. Mas tem coisas que o meu filho já é melhor do que eu. Por exemplo, eu tenho um defeito que eu estou orando a Deus, e não é qualidade não, isso é defeito, que isso já me deu dor de cabeça. Eu sou muito mão aberta. Isso não é uma qualidade, porque até para ajudar você tem que ter sabedoria. Porque nem sempre aquilo que a pessoa quer é o que ela precisa. Nem sempre aquilo que ela quer é naquele momento. A ajuda pode ser outra que vai... É mais ou menos assim. Às vezes, ao invés de dar o peixe logo, é bom ensinar a pescar também. Essa é uma ajuda que permanece na pessoa. Só que o meu filho, ele já tem uma qualidade. Ele é seguro. Não é mãozinha de vaquinha não, mas é seguro. Ele ganha uma moeda, ele vai lá, guarda na caixinha dele lá e cobra. Teve um dia que eu sei que eu estava precisando fazer alguma coisa e tinha que ir no banco. Eu falei: me empresta esse dinheiro aí. Até hoje está me cobrando. Pai, é difícil emprestar coisa para você, hein, pai? Não é fácil não. Está me cobrando. Mas não cobra? Eles não cobram ou não cobram? Cobra. Eu vou pagar. Devo, não nego e pago quando puder, irmão. Mas tem que pagar, irmão, porque depois o camarada fica chateado com a gente. Aí ele já é melhor do que eu nisso. Ele é seguro, ele junta direitinho, e glória a Deus. Porque não é porque eu não sou perfeito em algumas coisas que eu não devo ensinar. Olha, eu quero que você seja melhor do que eu. Então naquilo que eu vacilo, eu não quero que você vacile. E eu luto para não vacilar muito nisso. Mas aí de repente ele chegou para mim e falou assim: pai, me presta a chave do carro. E lá estava à noite, eu fico preocupado, né? Falei: o que você quer a chave, rapaz? Demorou para cair a ficha, o tico e teco aqui estava numa briga danada. Demorou para eu entender. Aí quando eu entendi, porque quando eu falei assim: o que você quer a chave? Ele falou assim. Aí quando eu entendi, eu falei: Aí eu fui lá no carro, ele foi no carro, pegou o dinheirinho dele lá, uma parte lá, e falou assim: isso aqui é para a senhora. É bonito você ver.
Sabe quando você vai saber que o seu filho está sendo bem ensinado? É quando ele fizer as coisas mesmo sem você pedir. Só que a melhor forma de ensinar é você fazendo. Porque eu não estou falando isso para me exaltar, não. Porque para mim, amor fraternal é obrigação de quem é cristão. Porque se Jesus mora em mim, eu vou sentir a dor dos outros. Mas quantas vezes o meu filho já viu isso? Eu fazer. Um dia era tarde da noite, não sei de onde que eu tinha vindo, e a pastora falou: Felipe, compra um suco para as crianças, estão tudo com sede. Aí eu fui numa padaria que é 24 horas, e tinha um cidadão muito sujo, mas sujo mesmo, imundo, na frente. E ele pedia: eu estou com fome, eu estou com fome. E as pessoas entravam e nem olhavam para ele. E eu entrei e falei: peraí, cara, peraí. Eu entrei, comprei tudo que comprar. Eu falei: faz um sanduíche aí, um negócio, dá um refri aí. E quando eu saí, eu entreguei para o rapaz, falei: toma aqui. Quando eu entrei no carro, o meu filho virou para mim e falou assim: pai, eu sabia que você ia dar alguma coisa para aquele cara ali. Eu sabia, pai, que você ia dar. Mas eu não estou falando isso para você olhar para mim: Santo Rocha, me ajuda. Não. Isso é obrigação de quem é cristão. Se Jesus está em você e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, irmãos, não tem ninguém que ama mais a sua criação do que o próprio Criador. Jesus ama todo mundo igual, irmão, sabia disso? Todos. Todos. O amor fraternal você tem que se dedicar, querido. Você tem que se aplicar. Você tem que todo dia lembrar: eu sou um cristão. Eu tenho que sempre buscar ter esse amor fraternal para as pessoas. Um amor como se fosse por alguém da minha família, mesmo ele não tendo nenhuma ligação comigo. 1 de Pedro 1:22 diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Irmão, só tem um jeito de você ser purificado: é pela obediência à verdade, é pela obediência à palavra. Pastor, tem coisas na minha vida que eu não consigo me livrar, tem coisas que me atrapalham. Pastor, eu sei que é errado, eu sei que Deus não está feliz comigo por conta dessas coisas. Como que eu faço para me livrar delas? Decida parar de ser só ouvinte da palavra e passar a ser praticante também. O evangelho é simples, irmão. Esses dias eu estava com a minha esposa no local e uma situação que aconteceu, depois eu falei para ela, falei: bem, a gente tem que ter cuidado com isso. Sabe por quê? Porque hoje em dia tem tanta gente querendo uma revelação nova, algo novo, que nem aquelas que ele já foi ensinado, ele está praticando. O evangelho é simples, irmão. É ouvir Jesus e obedecer Jesus. Diga comigo: ouvir Jesus e obedecer Jesus. Olha para o seu irmão, fala para ele: simples. Ouve Jesus, obedeça Jesus. Ah, pastor, o que eu devo fazer? As pessoas às vezes querem o pastor como um guru. Pai Rocha. As pessoas querem um guru. Pastor, retira na Bíblia aí. Eles querem um guru para ficar dizendo o que eles fazem. Ô irmão, para com isso. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Na velha aliança, no Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele vinha sobre 3 pessoas apenas: reis, sacerdotes e profetas. Na Velha Aliança e no Velho Testamento, as pessoas precisavam consultar o profeta acerca da direção de Deus, porque elas não tinham o Espírito Santo. Nós não estamos mais na Velha Aliança, nós estamos na Nova Aliança. Nós estamos na Nova Aliança.
Existe o ministério profético hoje? Existe. Existem profetas nos dias de hoje? Existe. Mas toda vez que um profeta vier até você, ele vem para confirmar algo que o Espírito Santo já está falando no seu coração. E hoje, na nova aliança, você não busca profeta. Você não vai atrás de profeta, porque o fato de você ir atrás de profeta significa que você está negligenciando o maior de todos que está dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Você tem que ouvir a voz do Espírito. Mas quando você quer tomar uma decisão, que o pastor chega para você e fala: e aí, pastor, o que você acha? Querido, eu acho que você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Jesus e ouvir Jesus. Ah, pastor, para que você está trabalhando aí então? Eu estou aqui para dar palavra para você, mas eu não estou aqui para ser seu guru. Na verdade, eu creio que o pastor, a Bíblia fala que o pastor conduz às águas tranquilas e aos pastos. Para mim, o pastor que é segundo o coração de Deus, ele vai sempre te apontar para Jesus e dizer: busca Jesus. Nós temos que obedecer a palavra, querido, ouvir Jesus e obedecer Jesus. 1 de João 4, 7 e 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Na verdade, você que não consegue amar alguém que não tem nenhum parentesco com você, você não tem um amor fraternal. Mas aqui está dizendo que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí você diz: não, eu conheço a Deus. Talvez você conheça a Deus como Jó conhecia. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo estar. Agora os meus olhos te veem. Irmãos, eu quero conhecer esse Deus, e só tem um jeito de eu conhecer Ele: amando. Amando. E amando principalmente quem aos nossos olhos não merece ser amado. 1 de João 4, 19 ao 21 diz: não amamos, nós amamos, ou melhor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmãos, aqui ele já não está falando de alguém estranho, ele está falando de um irmão. Eu acredito que ele está falando de um irmão em Cristo, de um irmão da fé. Mas vamos levar isso para a nossa família. Quantas pessoas que têm problemas sérios dentro de casa, situações mal resolvidas com irmãos, com parentes. A Bíblia está dizendo: como você pode dizer que você ama a Deus se você odeia alguém? Não, pastor, eu nunca odiei alguém. Eu já odiei alguém. Vou sair dessa igreja. O pastor falou que odiou alguém. Eu já odiei. Eu já odiei alguém. E quando esse ódio estava no meu coração, a minha vontade era ferir a pessoa na mesma proporção que ela me feriu. Só que o meu coração foi curado. O meu coração liberou perdão. E hoje, se eu encontrar com essa pessoa em qualquer lugar, eu cumprimento, eu abraço ela e eu oro para que ela cada dia possa se aproximar mais de Jesus. Mas eu já odiei alguém. E você? Não, eu não. Nunca odiei ninguém. Talvez, pode ser que alguém aqui nunca tenha odiado alguém, mas talvez você já se magoou com alguém. Mas talvez você já ficou com raiva de alguém, é verdade ou não é? Ué,
Esses sentimentos todos, a Bíblia está falando. Como é que eu vou amar a Deus e ficar com essas coisas no coração? É isso que ele está dizendo aqui. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Que no menos no lugar onde Jesus mora essas coisas. Não tem como, irmão. 1 de Pedro 3, versículo 8 ao 9 diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Olha aqui para mim, você foi chamado por Deus para ser bênção e não maldição. Deus te chamou para ser bênção. E não tem como eu ser bênção se eu aceito maldição no meu coração. Sejam compassivos. Sejam misericordiosos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você só sabe o valor do perdão quando você reconhece que você foi perdoado. Você só reconhece a necessidade, a importância da misericórdia o dia que você precisa. Você sabe o que é ser misericordioso? Misericórdia é você perdoar e livrar alguém de uma sentença que ela merece levar. Por que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos? Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã a misericórdia de Deus nasce sobre a tua vida. E sabe o que quer dizer isso? Que mesmo quando eu mereço ser castigado, a misericórdia de Deus vem e diz: olha, eu estou te dando uma chance para você se consertar. Agora a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser misericordioso com as pessoas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que eu não sei se você vai gostar de ouvir. Se você é um ser humano que não tem misericórdia de ninguém, que mesmo a pessoa merecendo pagar, você não tem coragem de livrar ela daquela sentença, eu vou te avisar: se você não tem misericórdia dos outros, o dia que você precisar da misericórdia de alguém, você não vai ter. Porque isso está escrito no Sermão da Montanha, no momento das bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você só recebe misericórdia se você dá misericórdia. É às vezes aquela pessoa que você fala: olha, esquece isso, te perdoei e quero o seu bem. Esquece, acabou. Deus te abençoe, acabou. Não quero, isso nunca mais vai ser assunto no meu coração. Porque às vezes a gente não fala, mas aqui dentro fica aquela coisa. Tem que ter misericórdia, querido. Eu tenho recebido misericórdia de Deus e de pessoas, porque eu já fui provado nisso. Só falta 2 versículos, 2 textos. 1 de João 3, 14 ao 18 diz assim. Isso aqui é muito pesado, isso aqui. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Repita isso comigo: quem não ama permanece na morte. Irmão, Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho e a vida. Irmãos, quem permanece na morte permanece desligado de Deus, porque Jesus é vida. Se eu não consigo amar as pessoas, eu estou na morte, eu não estou na vida. Eu estou nas trevas, eu não estou na luz. Quem odeia o seu irmão é um assassino. Algumas traduções dizem homicida. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha, irmãos, talvez você nunca matou alguém fisicamente, mas o fato de odiar alguém, o fato de ter raiva de alguém, o fato de guardar sentimentos contra alguém, te faz um assassino. É a Bíblia.
Bíblia que está dizendo. Quem está entendendo isso? É a Bíblia que está dizendo aqui. Ah, pastor, mas eu tenho isso e é justificado isso. É porque essa pessoa pisou na bola comigo. Irmãos, irmão, pelo amor de Deus, presta atenção no que diz respeito ao teu coração. Tudo que você guardar aí, é você que perde. É você que pede de guardar no coração. É você que vai morrer com isso. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação, em verdade. Sabe, a Bíblia está dizendo de recursos materiais. Isso tem que ser natural aqui na nossa igreja, querido. No ambiente de célula tem que ser natural. Às vezes você vê aquele irmão com os mesmos sapatinhos, a mesma calça, a mesma camisa. Não é problema meu. Nós temos que sair dessa geração dos macaquinhos do WhatsApp, querido. Não vi, não ouvi, não falei. Se eu tenho condições, e não é só o que diz, aqui está dizendo material, mas não é só material. Se eu tenho condições de aliviar o sofrimento de alguém e eu não faço, eu estou cometendo pecado, porque Tiago escreve à igreja dizendo: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque não é uma opção sua fazer o bem, não é uma opção sua fazer o certo, porque você não tem mais vida, a sua vida está escondida em Deus. É a vontade dele que tem que permanecer na sua vida. Na verdade, você não tem nada mais seu, tudo que é seu é de Jesus. E glória a Deus que tudo que eu tenho é dele, porque aquilo que é dele ele guarda, ele protege. Aí sabe que entristece às vezes? Aí chega o marido e a mulher: ô bem, você reparou naquele irmãozinho, sempre com a mesma sapatinho, mesma roupinha, tal. Aí, vamos orar para ver o que Deus fala. Aí vai aqueles dois caras de pau orar: Senhor nosso Deus, aleluias, se for da tua vontade de eu ajudar aquele irmão, me dá um sinal. Irmão, nessa hora eu queria ser Deus para fazer um raio cair bem na cabeça dele, ao sinal, pronto, morreu. Sinal para ajudar os outros? Eu disse que precisa de ter sabedoria, mas eu não disse que não pode, que você não deve ajudar. Se você pode fazer, faça. E se você não pode fazer, ore. Mas pelo menos diga para ele: olha, eu não tenho condições, mas vamos orar, que Deus vai fazer alguma coisa. Não amemos só de palavra. Fala para o seu irmão: falar até papagaio fala, meu irmão. Aliás, eu falava para vocês, a gente tem que parar com esses discursos. A Bíblia está dizendo que não devemos amar só de palavras, mas de ação, de verdade.